Boa tarde. Nesse momento, estamos dando início à audiência pública para apresentação e sugestões ao projeto de lei número 33/2025, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026. A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal é formada pelos vereadores Geda Elite, presidente, Dideio Delcinho, membro, Sara Lima, membro. Agradeço aqui a presença dos vereadores, do Léo Pistila, hoje como secretária aqui a Sara Lima, a vereadora Cislene, o vereador Eduardo, presidente da Câmara, o Gediel, e também ao vereador Sadraque. E mando aqui um abraço também para o vereador Delcinho, que por motivo aí de saúde não pôde estar presente na audiência. A LOA, Lei Orçamentária Anual Municipal, é uma lei que define onde efetivamente serão aplicados os recursos financeiros do município, detalhando minuciosamente isso por departamentos e elementos da despesa. Na Lei Orçamentária Anual é que serão apresentadas as emendas impositivas, importante instrumento de trabalho dos parlamentares, direcionando verbas específicas de cumprimento obrigatório pelo Poder Executivo. É a última etapa do planejamento orçamentário municipal, feita em concordância com o PPA e com a LDO. É elaborado um exercício para valer no exercício seguinte. Portanto, estamos fazendo em 2025 a Lei Orçamentária Anual, que será aplicada no exercício financeiro de 2026. Solicito à vereadora Sara Lima que faça a leitura do projeto de lei número 33/2025, de autoria do Poder Executivo. Mensagem aditiva ao projeto de lei número 33/2025. Excelentíssimo senhor presidente, em esclarecimento ao artigo 5º, esta lei contempla, na despesa por unidade da administração e despesa por função de governo, o valor de R$ 3.446.476,94, unidade orçamentária 020100. Gabinete do Prefeito, classificação funcional 04.122.0202.109, destinada a suportar a reserva de emendas parlamentares. A classificação funcional 020100, Gabinete do Prefeito, classificação funcional 04.122.0202.109, destinado a suportar a reserva de emendas parlamentares, compreendem duas dotações, conforme relatório do quadro de detalhamento de despesa. Deste valor de R$ 3.447.476,94, temos o valor de R$ 150.000 despesa de exercícios anteriores, destinado a suportar resquícios de valores e emendas parlamentares referentes ao exercício de 2025, e o valor de R$ 3.297.476,94, reserva de contingência, destinado a suportar as emendas parlamentares para o exercício de 2026. Este valor representa 2% da receita corrente líquida prevista no valor de R$ 164.873.847,3 conforme emenda número 2 ao projeto de lei 12/2025, Ana Paula de Cássia Neto, prefeita municipal de Alumínio. Mensagem do projeto de lei 33/2025. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a esta colenda Casa Legislativa na forma da legislação em vigor, em cumprimento às formas e aos prazos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica do Município, para encaminhar a proposta do projeto de lei orçamentária anual de 2026 de alumínio, estimando a receita e fixando o limite da despesa do município. A elaboração do presente projeto foi realizada em cumprimento às normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei nº 2.393, de 3 de junho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026. De acordo com as referidas leis, o planejamento orçamentário deve obedecer a 3 momentos distintos e interdependentes. Assim apresentados: o PPA, que se refere ao planejamento de médio prazo,
A LDO, que define as diretrizes, o regramento e os limites para o orçamento do ano seguinte, combinando com a expedição da Lei Orçamentária Anual LOA, refletindo no curto prazo os objetivos e as metas do PPA, conforme diretrizes estabelecidas pela LDO. O presente projeto de lei orçamentária apresenta a estimativa de receita e a fixação da despesa pública de acordo com a previsão de arrecadação do município, alocando valores para atendimento de cada demanda do governo, despesas de custeio e de investimentos. O valor do orçamento é R$ 164.040.379,14, sendo que as maiores projeções são a receita da transferência de recursos do ICMS no valor de R$ 54.373.871,21, com um percentual de 32,95%. A receita com a transferência do FPM no valor de R$ 34.804.966,70, com um percentual de 21,09%. A receita de transferência dos recursos do Fundeb no valor de R$ 25.909.083,30, com um percentual de 15,70%. E a receita do ISS no valor de R$ 18.594.322,64, com um percentual de 11,27%. Para a estimativa da receita, foi utilizada a previsão da arrecadação deste exercício e a previsão de crescimento da receita para o ano de 2026, que resultaram nos valores acima, com arredondamento dos valores para acima. No que tange à despesa, além do atendimento das principais demandas da população, foram obedecidos os percentuais constitucionais destinados ao limite no gasto com folha de salário, 43,16%, educação, 27,28% e saúde, 23,68%. Destacam-se na peça orçamentária investimentos como moradia popular, obra em cemitérios, infraestrutura viária, reforma de praças, sistema de água, abrigos de ônibus, aquisição de material permanente, transporte público e escolar, bem como maior atenção à educação e à saúde. Ressalta-se que o baixo valor em investimento é resultado da recuperação financeira que a Prefeitura se encontra, devido ao alto volume de restos a pagar herdados do exercício de 2024 e a queda da arrecadação, não fazendo frente ao aumento natural das despesas, impulsionando, assim, a procura de recursos nas outras esferas governamentais para investimentos. A previsão é que o exercício de 2026 equalize a arrecadação e a despesa. Essas são as considerações que julgamos necessárias levar ao conhecimento dos senhores vereadores para auxiliá-los na compreensão da peça orçamentária para 2026. Dessa forma, entregamos aos senhores vereadores o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2026, a fim de que seja discutida, votada e aprovada por essa digna Casa Legislativa, dentro dos prazos estabelecidos pela Lei Orgânica Municipal. Aproveito o ensejo para externar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e apreço. Ana Paula de Cássia Neto, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 33/2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o exercício de 2026. A prefeita do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Alumínio aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento fiscal do município de Alumínio para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, estima a receita em R$ 164.040.379,14 e fixa a despesa em idêntico valor. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras fontes de receita, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento. Receitas correntes, R$
R$164.873.846,94. Receitas tributárias: R$31.188.342,33. Receitas contribuição: R$1.206.336,31. Receita patrimonial: R$880.372,59. Receita de serviços: R$139.203,79. Transferências correntes: R$128.235.967,97. Outras receitas correntes: R$3.223.624,05. Receitas de capital: R$166.532.010. Transferência de capital: R$156.532,10. Alienação de bens: R$10.000. Total da receita: R$165.040.379,14. Artigo 3º. A despesa será realizada na forma dos quadros integrantes desta lei, conforme discriminação seguinte: despesas por órgão administração: Câmara Municipal, R$8.400.098. Prefeitura Municipal, R$156.640.378,15. Despesa por unidade da administração: Câmara Municipal, R$8.400.098. Gabinete do Prefeito, R$6.014.934,54. Departamento Municipal de Governo, R$972.924. Departamento Municipal de Negócios Jurídicos, R$654.320. Departamento de Administração, R$10.117.000. Departamento de Finanças, R$13.602.233,02. Departamento de Serviços Urbanos, R$9.859.060. Departamento de Transportes, R$13.960.573,40. Departamento de Planejamento, R$2.495.555,00. Departamento de Meio Ambiente, R$719.021. Departamento de Educação, R$55.687.428,12. Departamento Esporte e Lazer, R$1.457.820. Departamento de Cultura e Turismo, R$1.992.640. Departamento Municipal de Saúde, R$33.815.040,02. Departamento de Desenvolvimento Social, R$5.361.829,05. Total da despesa, R$165.040.379,14. Despesa por função de governo. Legislativa, R$8.400.098. Essencial à Justiça, R$654.320. Administração, R$34.975.133,04. Segurança Pública, R$478.242. Assistência Social, R$5.499.829,05. Saúde, R$33.815.040,02. Educação, R$55.687.428,12. Cultura, R$1.961.140. Urbanismo, R$9.819.060. Habitação, R$400.000. Saneamento, R$40.000. Gestão ambiental, R$743.021. Comércio e serviços, R$31.500. Desporto e lazer, R$1.457.820. Encargos especiais, R$6.956.000.
Reserva de contingência, R$ 4.121.844,92. Total da despesa, R$ 165.040.379,14. Por categoria econômica, despesas correntes, R$ 150.015.275,98. Despesas de capital, R$ 7.605.781,29. Reserva de contingência, R$ 7.419.321,86. Total da despesa, R$ 165.040.379,14. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da Lei 2.104/2020, que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 a: primeiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% das dotações do orçamento da despesa. Segundo, transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, projeto, atividade ou operações especiais, dentro do mesmo órgão orçamentário, de conformidade com o artigo 167, 6º da Constituição Federal, no limite de 5% de cada dotação orçamentária. Parágrafo 1º. O Poder Legislativo é autorizado a proceder, mediante ato da Mesa da Câmara Municipal, à suplementação de suas dotações orçamentárias, desde que os recursos necessários para as coberturas sejam provenientes de anulação de suas próprias dotações, observado o limite referido no inciso 2º deste artigo. Parágrafo 2º. Não onerarão o limite previsto neste artigo os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas ao pagamento de pessoal, obrigações patronais, PASEP, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e de recursos repassados de outros órgãos governamentais através de convênios. Artigo 5º. Esta lei contempla na despesa por unidade da administração e despesa por função de governo o valor de R$ 3.447.476,94. Unidade orçamentária 020100, Gabinete do Prefeito. Classificação funcional 04.122.0202.109. Destinada a suportar a reserva de emendas parlamentares. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 30 de setembro de 2025. Ana Paula de Cássia Neto, prefeita municipal. Victor Riso Parada, diretor de Finanças. Agradeço a leitura, a vereadora Sara. Agradeço aqui a presença do senhor Lavério, que ele é o responsável pelas finanças aqui da Câmara Municipal, onde já está acompanhando a mesa. Agradeço também ao diretor Victor Riso, que é o diretor financeiro ali da Prefeitura Municipal. E eu deixo você com as explanações agora, Victor, né, do projeto de lei número 33, 2025, do Poder Executivo. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da comissão, o vereador Jean. Na pessoa dele, cumprimentar a todos os vereadores aqui presentes, a todas as pessoas que nos assistem na plateia e as que nos assistem de forma online na internet. O objetivo dessa audiência pública é a explanação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o exercício de 2026. Da audiência pública. Artigo 48 da Lei de Responsabilidade Civil. O artigo 48 diz: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Dos dispositivos legais que amparam a elaboração desta lei estão a Constituição Federal,
a Lei Federal 4320 de 1964, que é a Lei de Finanças Públicas, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município de Alumínio, além das instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado e da Secretaria do Tesouro Nacional. Das peças orçamentárias, são 3 peças que compõem a elaboração do planejamento de um município. A primeira delas é o PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é realizado a cada 4 anos, trata das ações que o município realizará no próximo quadriênio, e ele tem a vigência de 2026 a 2029. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é realizada anualmente e estabelece as diretrizes e metas para o orçamento, a serem elaborados e executados, tendo o PPA como base. E a lei, que é o objeto desta audiência hoje, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, ela também é realizada anualmente. Ela respeita as ações estabelecidas do PPA e os parâmetros estabelecidos pela LDO. É a última peça do planejamento a ser elaborada. É nessa peça que é atribuído o valor aos parâmetros definidos pela LDO. Dos objetivos da LOA. A LOA tem como objetivo estimar as receitas e autorizar as despesas do governo para o ano seguinte, detalhando os gastos públicos e demonstrando a origem dos recursos, com o objetivo de colocar em prática os programas e projetos previstos no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em resumo, a LOA é o orçamento propriamente dito, que detalha quanto o governo espera arrecadar em impostos e tributos e onde pretende gastar esse dinheiro, proporciona transparência e permite acompanhamento da gestão financeira pelo Poder Legislativo, define a alocação específica dos recursos em áreas como segurança, saúde, educação, esporte e transporte, e contribui para a gestão democrática dos recursos financeiros e para o alcance das metas de eficiência e eficácia nas ações governamentais. Da estrutura da LOA. Artigo 1º. Em cumprimento ao disposto do artigo 165, inciso 3º, parágrafo 2º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, ao artigo 5º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e atendendo ao artigo 26, item 2, da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de 26 de setembro de 2013. Fica estabelecida a Lei Orçamentária Anual, relativa ao exercício de 2026, compreendendo o orçamento fiscal, demonstrativo da arrecadação das receitas, demonstrativo da execução das despesas, discriminação das despesas por programas e ações. A LOA ela é um projeto de lei bem extenso, então eu resumi bem ele em números totais, para que tenhamos a ideia do planejamento total para o ano que vem, e aí, se surgir dúvidas, eu estou à disposição para esclarecer a alocação de cada despesa. As fontes de financiamento. De onde o município pretende tirar os recursos para a execução das despesas do ano que vem? Então, aqui nós temos um quadro onde mostra os 4 anos seguintes do PPA e a arrecadação é no valor igual à despesa, por questão de equilíbrio. Para o ano de 2026, a administração estima arrecadar com impostos, taxas e contribuições o valor na ordem de R$ 31.188.342,33, com contribuições, um valor de R$ 1.206.336,31, com receita patrimonial, um valor de R$ 880.372,59, com receita de serviços, um valor de R$ 139.203,79, com as transferências correntes, que são os recursos repassados pelo governo, tanto federal quanto estadual, um valor na ordem de R$ 128.235.967,97. Outras receitas correntes, na ordem de R$ 3.223.624,05. Totalizando as receitas correntes, no valor de R$ 164.873.847,04. Também está prevista a arrecadação com alienação de bens, na ordem de R$ 10.000, e com transferências de capital, na ordem de R$ 156.532,10. Totalizando a receita para o exercício de 2026, na ordem de R$ 165.040.379,14.
Está previsto para o ano de 2027 uma arrecadação total de R$ 171.411.508,72. Para o exercício de 2028, R$ 177.698.268,46. E uma arrecadação prevista para o exercício de 2029 na ordem de R$ 184.390.894,05. Dos programas de governo, a elaboração do orçamento, ele passa pelos programas, onde é definido onde cada necessidade será alocada, depois ela é destrinchada através das ações, e dentro das ações colocamos as dotações, que é onde realmente cada valor é alocado e paga exatamente cada despesa. Então, os programas de governo que nós temos aqui, a gestão legislativa, que cuida desta casa, na ordem de R$ 8.400.098. Eu vou ler os maiores aqui, que é o gasto com o sistema de transporte, com gestão do sistema de transporte, que é onde está alocado o transporte urbano, na ordem de R$ 13.960.573,40. A gestão dos recursos da educação, ele é distribuído em alguns programas, por se tratar de uma secretaria, uma diretoria maior, um departamento maior. Então, alguns programas compreendem o total do valor do departamento de educação. Então, o gasto previsto com o sistema de educação, a administração do sistema de educação, é na ordem de R$ 4.830.960. A gestão dos recursos do Fundeb, na ordem de R$ 26.478.285,64. E a gestão do sistema de educação básica, na ordem de R$ 20.386.742,10. Passando a tela, nós ainda temos alguns programas, o restante dos programas. Então, aqui nós podemos observar a saúde, também com 5 programas, porque é um departamento grande, então ele é dividido em alguns programas, como atenção primária, média e alta complexidade, assistência farmacêutica e vigilância em saúde. A maior delas é a gestão o maior programa dela é a gestão do sistema em saúde, de média e alta complexidade, no valor de R$ 20.751.800. Dentro deste programa está compreendida a administração do pronto atendimento. Todos os programas totalizam o valor de R$ 165.040.379,14, o mesmo valor previsto para a arrecadação. Dentro de cada programa, nós temos as ações. Então, as ações, elas direcionam, elas vão afunilando a despesa até que chegue na dotação para onde realmente vai destinado o valor. Então, aqui nós temos algumas ações de governo, como a manutenção das atividades da Diretoria de Finanças, serviço de publicidade institucional, manutenção das atividades da Divisão de Tributação, que é onde faz a arrecadação do município, recursos do PINAT, temos as ações também de benefícios eventuais, que é da assistência social, de atendimento social, gestão e manutenção dos conselhos municipais. Aqui algumas ações de investimento, que é ampliação ou reforma das unidades, construção de creche e escola, equipamento de diversos departamentos, moradia popular, infraestrutura urbana, que é onde está a coleta de lixo, manutenção das vias, implantação de hortas comunitárias, que é uma ação prevista também no plano de governo da prefeita, construção de prédios da assistência social, recursos do PNAE, sedes estadual, que são programas da assistência social, manutenção do atendimento social, que é a VISA, que é a Vigilância Sanitária, manutenção das atividades do ensino infantil. Enfim, todas as ações foram explanadas nesses 3 quadros e elas contemplam cada ação, cada não necessariamente uma só, mas uma ou mais ações, contemplam os programas acima demonstrados. Das unidades orçamentárias, como eu explanei acima, cada programa compreende uma ou mais ações e
os programas, um ou mais programas, no caso de educação, assistência social e saúde, estão dentro de um departamento. Então, os departamentos intitulados unidades orçamentárias estão aqui descritos e ao lado o percentual que cada um representa em cima da previsão de despesa e arrecadação. Então, nós temos a Câmara Municipal, no valor de R$ 8.400.098. Temos o Departamento de Administração, na ordem de R$ 10.117.000, que representa 6,13% do orçamento. O Departamento de Educação, que é o maior, na ordem de R$ 55.687.428,12, que representa 33,74%. A Saúde, no valor de R$ 33.815.040,02, que representa 20,49% do orçamento, totalizando a despesa no valor de R$ 165.040.379,14. Como eu disse, aqui eu trago ela bem resumida, porque se eu fosse abrir agora cada dotação em cima de cada ação, elas são mais de 500 dotações, mas cada uma delas compreende um tipo de despesa dentro do orçamento. Aqui nós temos um resumo da evolução da receita e da despesa, onde mostramos o realizado do ano de 2024, o projetado para 2025, que está em execução, e um previsto para 2026, 2027, 2028 e 2029, que é o que compreende o quadriênio do PPA, que já foi apresentado nesta casa. A receita e a despesa têm valores iguais nos previstos, e no realizado é onde a gente vai observar o comportamento da execução, tanto da despesa quanto da receita. Em 2024, nós tivemos uma receita realizada de R$ 154.055.122,36, contra uma despesa de R$ 164.066.373,74. Para 2025, eu coloquei a previsão inicial aqui, que o exercício que ainda está em execução. Então, a receita e a despesa estavam estimados em R$ 150.998.306,38. Para 2026, a receita e a despesa fixada é na ordem de R$ 165.040.379,13. Jean, o que eu tinha para explanar era isso, como eu disse, de uma forma bem resumida, porque o projeto de lei ele é muito extenso, e eu abro para perguntas, tanto de forma online como presencial. Então, agradeço a explanação, Vitor. E agora, os vereadores farão apontamentos, questionamentos que entenderem pertinentes. Por ordem, a Comissão de Orçamento e Finanças, aqui da Câmara Municipal. Eu tenho aqui algumas questões. Eu vou fazer as questões, depois, se tiver alguma... não lembrar de alguma, você pode me questionar. Referente a precatórios, né, como que está o andamento dos precatórios? Sabemos que tem um departamento de precatórios que administra, né, que é o DEPER, e ele segue uma porcentagem para pagar ali as despesas, né, de processos trabalhistas, entre outros, e caso houver ali um aumento da receita, se há possível, se poderia aumentar esse índice, essa porcentagem junto com o DEPER para ficar maior, né, para pagar mais rápido esses precatórios. Também se tem estudos sobre algum projeto de PDV, que é o pedido de demissão voluntário, né? Se tem também alguma reserva para esse fim na LOA. E se a prefeitura tem margens, né, para investimento e quanto, né, o valor. E o Tribunal de Contas ele tem ali um índice de efetividade, né, que a gente estava questionando ali no PPA, da gestão municipal. E tem um item I, que é o planejamento, e o município está há muitos anos ali com a nota C, que é a menor nota, né? E onde avalia ali como o município planeja, executa e acompanha as suas políticas públicas, especialmente em relação ao plano plurianual. Visto isso, está tendo uma atitude para elevar essa nota, né, em relação ao planejamento da prefeitura, né, visto que os últimos 4 anos sempre prosseguiu ali com a letra C, né? Daí são essas perguntas. Se tiver alguma dúvida aí que precisar questionar, pode falar que eu repito elas aí. Vamos lá. Quanto ao programa de demissão voluntária, nós não temos isso previsto, não para 2026. Como eu disse, já trabalhamos com um quadro bem enxuto de funcionários.
Então, hoje isso não está previsto, mas é uma ideia a ser trabalhada mais para frente. Quanto aos precatórios, hoje os precatórios são recolhidos 2,62% em cima da receita corrente líquida mensal. Esses precatórios vão para uma conta onde ficam depositados lá em juízo até que sejam julgados e para serem pagos. Valores acima de R$ 15.000 viram precatórios, abaixo viram os RPVs que nós pagamos mensalmente ou conforme a demanda vai aparecendo na prefeitura. Até o ano de 2024, porque eles fecham no final do exercício, nós tínhamos o valor, se não me engano, nós era menor do que R$ 3 milhões de precatórios. O valor que nós estávamos recolhendo seria suficiente até o final do exercício para arcar com os precatórios em abertos. Mas é lógico que temos ainda julgamentos em execução que não viraram precatórios ainda. Então, é muito precoce eu falar que nós não teremos mais valor recolhido de precatório para o exercício seguinte. Mas, quanto ao aumento do percentual, acho que o percentual de 2,62 está razoável para o que nós temos hoje realizado já. Qual que era a outra pergunta, já mesmo? Referente ao Tribunal de Contas, né, do índice de efetividade, ali, a linha I, que é referente ao planejamento, que sempre está ali na nota C, que é a menor nota, né, e é principalmente onde vê ali, onde executa, planeja, o PPA, o LOA, a LDO. Se tem alguma atitude que está fazendo aí a parte do planejamento, conseguir elevar essa nota, né? Jean, nesse orçamento que eu elaborei, e eu respondo pelo que eu fiz daqui para 2026, muitas realocações financeiras foram feitas, alguns projetos e algumas ações, no meu ver, estavam classificadas de forma incorreta. Então, eu reclassifiquei elas e procurei atribuir o valor mais fiel possível para o ano seguinte, para o exercício seguinte, para que consigamos atingir os percentuais de efetividade, tanto do Tribunal de Contas como do Observatório, que é o que define a nossa nota, assim como os percentuais das metas físicas e financeiras da LDO, que é calculado pela Aldesp. Para 2025, eu acho que nós não consigamos ainda elevar essa nota, porque nós pegamos um orçamento já elaborado e tivemos que nos adequar a ele. Para 2026, sim, aí conseguiremos elevar a nota com as reclassificações feitas para o próximo exercício. Perfeito. Agora eu deixo com a Sara, se quiser fazer as suas questões ao diretor. Eu só queria tirar uma dúvida, Vitor. No valor da assistência social, está prevista a implantação da casa de passagem? Você sabe dizer? A regularização da casa de passagem? Hoje, eu acho que a gente já paga um valor para uma instituição para cuidar de uma casa de passagem. Pagamos por mês já. Não sei se está previsto a implantação de uma casa de passagem própria, não. Mas hoje é feito um repasse a uma instituição, não me lembro o nome agora, se é Ação Amor. É a Casa Lar, você está falando. Acho que é a Casa Lar, que é onde ela acolhe as pessoas de rua. Mas não existe previsão para uma construção própria. É uma coisa. Somente criança, ela não atende morador de rua? Que é a Ação Amor, não é? Não. Não tem, então. Não temos? Então eu tenho que verificar isso, Sara, mas eu vou dar uma olhada. Mas previsão de uma construção em prédio próprio e de administração própria nós não temos. É que, na verdade, o prédio já existe. Aí ficou o plano de trabalho para poder fazer a implantação, entendeu? Eu queria saber se estava previsto a equipe multiprofissional lá. Não está previsto. Obrigada. A não ser que dentro da assistência social, dentro de alguma ação embutida do qual o financeiro não enxerga, a assistência social tenha isso programado lá, que pode ser que tenha, porque, por exemplo, eu coloco como obrigações de terceiros, pessoa jurídica, eu não sei o que discrimina exatamente lá dentro, mas pode ser que esteja embutido lá dentro, que é bastante coisa, mas eu vou dar uma verificada e te falo. Pode ser que esteja embutido no desenvolvimento, que é o Douglas, né? Pode ser que esteja. Sim, provavelmente ele tenha feito essa previsão, e agora, de cabeça, devido ao grande número de números que se passaram por mim, não lembro agora. Mais alguma questão, Sara? Passamos agora com a vereadora Cislene. Declínio. Tranquilo. Vereador Sadraque. O vereador Eduardo. Vitor,
Nós recebemos aqui uma mensagem aditiva ao projeto de lei, que ele, digamos assim, ele fez uma recontagem do valor da emenda, que a gente estava interpretando como valor total, mas tem aqui uma previsão de 150 mil, dos 3.447.000, para suportar resquícios de valores de emendas parlamentares referentes ao exercício agora, de 2025. Eu queria compreender qual seria necessariamente esse resquício, já tem algum objeto, e por que 150 mil obrigatoriamente, até para a gente entender dessa programação. Boa noite. Não existe um cálculo fixo em cima para esses 150 mil reais. Como eu já estou acompanhando o desenvolvimento das emendas impositivas, e todas serão executadas, mas eu não sei se elas conseguirão ser concluídas até o próximo exercício. Mas por conta da demanda da saúde, que é maior, acho que exames. Então, nós iniciamos a licitação, já está em andamento, mas pode ser que seja transportado para o ano que vem um valor referente principalmente aos exames, a emenda impositiva de exames, se não me engano, seja 200 mil reais. Então, se a gente não conseguir executar tudo esse ano, vai passar para o ano que vem, e eu preciso ter um valor lá e uma ficha para que consiga arcar com essa despesa desse ano. Mas não tem um cálculo fixo em cima, que já tenham emendas impositivas que sejam previstas que vá passar para o ano que vem. É mais uma segurança, caso não consiga ser executado neste exercício. Esse valor, no caso, no ano que vem, se restar mais a ser executado para o ano que vem, ele pode ser alterado porque constitui algum tipo de ficha específica, ou é só até esse limite de valor? Não, ele pode ser suplementado. Então, caso seja 160 mil reais, 10 mil reais, eu consigo fazer com o percentual que eu tenho. Se for um valor exorbitante, que eu acredito que não seja, eu encaminho um projeto de lei a esta casa para aprovação. Tá. Então, só menciono isso, e para concluir, presidente, porque ficou acordado, eu quero deixar isso público até para que fique registrado com a prefeita Ana Paula, que numa das emendas, que é do programa do vereador Chico e do vereador Rivera, que é o Sorriso Feliz, vai fazer a parte de execução dessa emenda, por exemplo, nesse ano, que é de 100 mil reais, para dar a garantia de que foi licitada, programada, mas ela vai ser quase que totalmente executada no ano que vem. Então, só esse é o valor de 100 mil. Então, a minha preocupação é essa. Caso seja um valor de 200 ou 300 mil, você pode suplementar e fazer a execução no ano que vem para dar cabo do orçamento anterior. Sim, posso. E no caso do Sorriso Feliz, eu acredito que ela seja empenhada este ano e eu transporte como resto a pagar para o exercício seguinte. Maravilha. No caso de exames que atua como uma ata, aí eu não vou empenhar este ano, empenharia o ano que vem. Por isso que eu deixo esse valor lá. Tá ótimo. Obrigado. Agora com a palavra o vereador Léo Priscila, declina. Então, nesse momento, para os seus apontamentos, questionamentos, com a palavra o senhor Lavério Russo. Ele estava até, na hora que você estava comentando dos 150 mil, ele até estava dando uma explanada aqui, que era de um projeto do vereador Delcinho, que ele não colocou corretamente no sistema, né, senhor Lavério? Se você puder explanar um pouquinho para a gente. O que aconteceu, que eu me recordo, em 2024 ficou a emenda pendente do Delcinho, que ele não quis executar. Se eu não me engano, é esse valor de 150 que está registrado aqui. Mas para o exercício anterior, né? Este é para o exercício seguinte. Ficou Coincidiu pendente só os valores. Coincidiu. Consiga ter a receita para poder executar toda essa projeção de serviço. Da minha parte, a arrecadação nos preocupa, mas vamos trabalhando como este ano, caso a caso, isso. Bem justo, com a rédea bem justa ali, a gente vai conseguir eu suportar. comentei com alguns vereadores sobre as emendas impositivas para fazer uma programação, para não chegar tudo na última hora, querer executar, daí não tem caixa para suportar. Aí não aguenta, não, com certeza. Tem que fazer uma programação junto ao financeiro para poder fazer o andamento. Diluí-las durante o ano. Porque o valor é alto, né? Não é um valor baixo. Sim, sim. Certo? É isso aí, presidente. Então, obrigado, senhor Lavério. Agora deixa aberto aí aos servidores da Câmara, aos público presente, para aqueles que quiserem fazer algum questionamento, algum apontamento, o microfone está aberto aí para vocês. Então, aqui eu quero agradecer aos vereadores, né, porque é uma das 3 peças, é super importante essa audiência pública, né, que é a Lei de Orçamentos
anual. Aqui o vereador Sadraque permaneceu, a Cislene, o vereador Eduardo, o Léo Pistila, a Sara. E agradeço também a todos aqueles que nos assistiram. E, novamente, né, a gente declara encerrada essa audiência pública. Muito, muito obrigado. Boa noite a todos.